Gente, hoje eu pensei em conversar com vocês sobre a questão emocional dos pais. Recebi outro dia um post, e até divulguei também, sobre o estado emocional dos filhos, quando os filhos dão birra, né? Enfim. E às vezes as pessoas não falam sobre a dificuldade dos pais, né? Só falam assim, aquilo que é o politicamente correto, aquilo que os pais devem fazer, devem evitar e tal. Mas ninguém fala assim, e o que fazer se você perder o equilíbrio, se você perder a calma, se você surtar, né? Engraçado porque essa palavra surto, né? Ela tem muito a ver com a questão tanto epidemiológica quanto a questão psiquiátrica, né? Mas já se tornou no popular, né, uma expressão para designar quando a pessoa sai do seu limite, né, perde o seu equilíbrio. Então a gente está falando agora sobre por que os pais surtam, né? É interessante que, pensando assim, alguns tempos atrás, em que havia uma pressão muito grande sobre a família, no sentido de apenas responsabilizá-la, mas de não dar a ela condições de vamos dizer assim, atuar adequadamente, né, nos seus deveres, né. Então eu me lembro que em muitas entrevistas os entrevistadores eles colocavam muito assim, porque a culpa é da família, a responsabilidade é da família e tal. Colocava assim, claro, a responsabilidade é também da família, né? Ou talvez principalmente da família. Mas quando a família está inserida num contexto em que esse contexto não favorece, né, a que as pessoas ali possam exercer os seus papéis, não adianta a gente responsabilizar somente a família. Então a gente vive num momento de sociedade extremamente ansiogênico, né? A gente inclusive vinha de um tempo em que as instituições estavam sendo totalmente bombardeadas. Então, imagina os pais num contexto como esse para colocar limites nos seus filhos. Extremamente delicado, né? Então, e aí quando os filhos cometiam algum ato, né, bárbaro, né, enfim, que chocava, a responsabilidade recaía diretamente sobre esse pai, sobre essa mãe, né? Mas não é bem assim, a gente vê que é um contexto muito mais amplo, cheio de variáveis aí, mas a gente vai falar não exatamente sobre essa questão, né, polêmica, mas sobre a questão de que às vezes os pais quando surtam então, né, qual seria o apelo dentro deles? Eles surtam porque eles querem? Da mesma forma que então nos posts falando sobre a questão das birras, né, a criança faz birra porque ela quer? Será necessariamente? Será que toda vez é assim? Ou será que quando os pais surtam também não é um pedido de socorro? Não estou dando conta mais. E o engraçado é que às vezes os pais vão se cobrando também de sempre. Ah, não, eu vou tentar um pouco mais, eu vou, principalmente as mães, aí a gente vê também uma desproporção, às vezes, em algumas famílias, em que a mãe acaba adotando, né, uma postura muito mais presente, com muito mais exigências, né, a ponto de achar, às vezes, né, que o pai ajuda ou pedir ajuda. Não, a responsabilidade é de ambos, quer coabitem, quer não, né? Mas a gente sabe que a realidade não é bem assim, né? Então, enfim, sobre aquele que se sentir sobrecarregado, acontece essa situação de surtar mesmo, né? Então, às vezes, o surto, a pessoa comete alguma ação, algum ato do qual se arrepende depois. Isso é indiscutivelmente, né? E às vezes a pessoa surta exatamente com as pessoas mais frágeis na relação, que são os filhos. E aí, o que fazer diante dessa situação? Então, é interessante, porque se você ler sobre qualquer coisa falando sobre educação, vai dizer assim, mantenha o equilíbrio, né? Não se exceda, não grite, não fale alto, não bata no seu filho, não isso, não aquilo. Mas ninguém te diz o que fazer depois que você já fez tudo aquilo que não era para você fazer. Isso acontece, né? Não acontece só na minha casa ou na sua casa, acontece provavelmente na casa de muita gente, né? E aí o interessante é a gente pensar o seguinte: na hora que acontece uma situação dessa, que você rompeu esse limite, importante você ver o contexto, né? Tá na presença das crianças? As crianças têm condição de entender quando você colocar para ela, olha, mamãe errou, papai errou, não é culpa sua, ou então mamãe ficou chateada por isso, por isso, por isso. Porque a criança, se você não coloca as coisas muito claras para a criança, dentro, obviamente, da adequação da faixa etária, a tendência da criança é sempre achar que a culpa é dela. Principalmente porque depois, qual é o natural? Quando você surta, e se excede, ou faz alguma coisa, ou joga um telefone para o espaço, enfim, você se arrepende de tal forma que às vezes você chora porque há uma descarga emocional, a química do corpo toda muda. O que você faz?
Você precisa restabelecer o senso de segurança daquela criança, porque você é a segurança da criança naquele contexto familiar. Então é importante também, claro que ela não crie também aquela idealização que é absolutamente natural que as crianças o façam, né? De que o pai é perfeito, a mãe é perfeita e eles não erram, eles, né, são fortes, eles são sempre, né, infalíveis e tal. Mas é bom que eles comecem aos poucos percebendo que nós falhamos, que nós erramos e somos capazes de pedir desculpa, de tentar, né, resolver a situação de uma maneira que eles não percebam que você é fraco, mas que você é sensível, que você também pode errar, porque senão a criança vai tentar, né, vai fazer um link, na verdade, de que ser forte é não errar nunca. E ela erra, absolutamente, né? Ela está numa fase de desenvolvimento, é absolutamente natural, né? E o que ela vai fazer é tentar esconder os erros, ou ter um medo enorme do que vai acontecer se meu pai ou minha mãe souber que eu errei, enfim, ou que eu, muitas vezes associado à questão das notas, enfim. Então é importante que a gente desconstrua essa ideia de perfeição. A gente está realmente em aprimoramento, quer dizer, todos nós, não só os filhos, os pais também. Os pais também erram, mas é claro que a gente precisa ter um cuidado para não nos desautorizarmos na frente do nosso filho. Então, podemos e devemos pedir desculpas naquilo que nos excedemos, mostrar ao filho ou à filha em que nos excedemos, qual foi o nosso comportamento que não estava adequado. Agora, não adianta a gente tentar passar para a criança todos os motivos pelos quais nós surtamos, porque também não adianta dizer que foi só pelo piti de uma criança, porque isso você acaba colocando a culpa, a responsabilidade sobre a criança. Não é. Aquela situação foi o start para que você então se excedesse. Então é importante que a gente tenha clareza disso para que a gente então não faça a criança se sentir culpada e às vezes tente até adotar medidas drásticas para reparar esse erro. Então, por favor, esse é o cuidado. Então a gente aqui está falando o que devemos fazer depois que surtamos. Então, uma das coisas é a gente conversar com a criança, restabelecer o sentimento de segurança dessa criança, mostrar o que foi que não gostamos, mas que a nossa ação não foi simplesmente por causa de uma ação da criança. Isso é muito importante, porque senão a responsabilidade recai muito grande sobre essa criança. Um outro ponto que a gente pode colocar também, que às vezes os pais também têm uma demanda muito grande e em cima dessa demanda, quer os filhos tenham alguma deficiência, quer não, essa demanda, inclusive profissional, e se tem alguma deficiência, vem uma demanda maior sobre ter condições financeiras ou de maior estimulação para essa criança, o que gera um estresse maior também. Então são várias situações que associadas levam a pessoa às vezes estar numa situação mais delicada. Às vezes é uma situação no trabalho que associada a uma situação em casa, enfim. Às vezes a situação da falta de tempo, né, tempo para si, tempo para o casal, e aí vive só a relação de pai ou de mãe. Isso também gera um estresse. Às vezes no início, quando antes era só o casal e aí entra uma criança, existe também uma acomodação, né, nesses papéis, um realinhamento aí da família de uma maneira geral, e às vezes há o ciúme por parte de um e outro por não estar recebendo aquela atenção que gostaria ou que recebia antes. Então vem uma cobrança, vem uma frustração por um lado e vem um estresse também em cima da outra pessoa, ou seja, na verdade todos se frustram aí nessa situação. Então é importante, claro, sempre o diálogo, perceber isso e não ficar atribuindo culpados. Vamos ver em que nós somos responsáveis, em que podemos modificar, né? Mas importante sim que a gente não exerça somente o papel de pai, somente o papel de mãe. Embora em algumas fases esses papéis eles se tornam preponderantes, no caso de uma doença de um filho, enfim, uma situação grave, né? Mas depois é preciso ir retomando isso até para que a gente possa ter equilíbrio no papel de pai e no papel de mãe. Porque se a gente exclusiviza, né, toda a nossa vida apenas um papel, nós entramos em desequilíbrio. Então é claro que socialmente as pessoas gostam disso, acham bonito e aplaudem, né? E vão achar que você é egoísta se você pensar diferente. Mas a gente sabe quando a gente lida com saúde, principalmente saúde emocional,
que se a pessoa não dedica esse tempo, ainda que seja pequeno, mas para estar a sós consigo, para viver um lazer, para realmente viver outros papéis, conversar com amigos em algum tempo. Então agora essa questão do WhatsApp acaba ajudando nos grupos, embora enlouqueçam a gente com aquele acúmulo de mensagens, mas em situações às vezes um pouco mais difíceis, pelo menos você tem acesso ali a uma informação rápida, né? Então são pontos estratégicos também que a gente pode utilizar. Mas então era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, mas gostaria de perguntar se vocês já surtaram alguma vez. E se vocês já surtaram, se vocês se arrependeram, o que vocês fizeram para tentar resolver a situação depois. Principalmente porque quando a gente surta, em geral, a gente não tá sozinho, a gente surta na frente de outra pessoa, né? Então, o que foi que vocês fizeram? Conta pra gente, vamos aprender juntos.